Olá, pessoal. Aqui é Débora Mexica do Encontros Astrológicos e hoje estou aqui para falar sobre esse momento tão especial que é o equinócio de setembro desse ano de 2024. O equinócio de setembro é justamente quando o Sol ele entra no signo de Libra e isso vai acontecer no dia 22 de setembro de 2024, ali às 9 horas e 43 minutos, para quem quiser anotar aí o horário de Brasília, em que o Sol entra nesse signo libriano. Se você estiver em outro país, é importante você fazer o fuso horário aí para você, tá? Lembrando, gente, que aqui é de certa forma um ápice, porque lembra que quando o Sol entra no signo de Áries, a gente tem ali o nosso ano novo astrológico. Então, o Sol, ele já andou por todos esses signos e chegou finalmente aí no meio do caminho. E o que é o signo de Libra? Se a gente for pensar, o signo de Libra fala sobre a balança, fala sobre o equilíbrio, é o signo que representa a harmonia, a paz, a reconciliação, os relacionamentos. É o signo que é a representação do cuidado do outro, mas não esquecendo de si mesmo, porque é muito importante a gente lembrar que o próprio regente de Libra é a Vênus, que está inclusive aqui aos 29 graus em seu domicílio. E a Vênus é um planeta que fala muito dos nossos valores. E aquilo que a gente valoriza, aquilo que a gente deseja, o que a gente faz? A gente deseja tanto aquilo, a gente pensa tanto naquilo, a gente quer tanto aquilo, que essa força magnética, ela vai se formando e vai atraindo para a gente uma força oposta. E é nesse signo que a gente tem também a representação do espelho. Por quê? Porque, de alguma forma, o signo de Libra, ele fala a respeito de uma falta que a gente tem dentro da gente, algo que está meio que incompleto dentro da gente, e muitas vezes a gente busca no outro o reflexo daquilo que a gente não tem bem desenvolvido. Então a gente acaba buscando pessoas que aparentemente estão completando a gente, que é a tampa da nossa panela, a metade da nossa laranja, mas na verdade não é isso. Na verdade ninguém é metade de ninguém. Nós somos inteiros, mas tem muita coisa que a gente não tem bem desenvolvido dentro da gente, características e valores que a gente não tem desenvolvido dentro da gente, e justamente para conseguir encontrar o equilíbrio, a gente vai em busca do outro para fazer o quê? Para preencher e equilibrar aquilo que está faltando dentro da gente. Só que o equilíbrio, gente, não é só os assuntos relacionados a Vênus, que são os nossos valores, por exemplo, ou os assuntos relacionados a Marte, que é o nosso poder de ação, de decisão, de escolha, os assuntos relacionados ao emocional, ao nutrir, ao cuidado, ou quando a gente está falando da comunicação, por exemplo. Vamos supor que você, de repente, tem uma dificuldade de se comunicar, e geralmente você encontra pessoas, amigos, você trabalha em lugares em que as pessoas falam pra caramba. Então é o seu oposto. São essas pessoas que vão ensinar você, por exemplo, a desenvolver aí o seu Mercúrio. Se você está em falta, em desequilíbrio com o seu Mercúrio, se você está em desequilíbrio de Marte na sua vida, por exemplo, de repente você vai encontrar uma pessoa que tem mais atitude, que é mais assertiva, decidida, às vezes até mais mandona. Se, por exemplo, falta em você um pouco da energia da lua, se você é muito razão, pouco sentimental, pouco emocional, de repente você encontra um namorado, um parceiro, uma parceira, ou sócios aí que são mais sentimentais, que são mais amorosos do que você. Tudo isso está buscando o quê? O equilíbrio dentro de você. E quando a gente tem esse equinócio, quando a gente tem esse momento mágico, que são dois momentos, né? Nós temos o início da jornada e o ano novo astrológico, que é também um equinócio, mas é o equinócio de março. Já aqui o equinócio de setembro, ele é mágico justamente por isso, porque depois dessa jornada de 6 meses, ou seja, depois que o Sol passou por todos esses signos, que são signos pessoais, Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, são signos pessoais, que é um desenvolvimento pessoal. Quando a gente chega aqui, é como se a gente já tivesse maduro, como se a gente já tivesse passado pelo autoconhecimento, pela busca de si mesmo, de entender o que a gente tem de mais e o que a gente tem de menos. É a partir daqui que a gente vê aonde que está o desequilíbrio dentro da gente. Então a gente passa a buscar o outro
para nos ensinar e para trazer para a gente o conhecimento e a experiência daquilo que falta na gente. Tudo é aprendizado. Tudo tem uma razão de ser. Então, na verdade, esse momento do Sol brilhando no signo de Libra é justamente o momento que a gente está começando o trabalho do desenvolvimento social. É onde a gente vai começar a se equilibrar justamente pelas relações para poder encontrar e preencher, não pelo outro, não é o outro que vai preencher para você, é você que vai desenvolver e praticar aquilo que falta em você. E da mesma forma, o outro que está sendo atraído para você, se ele está indo até você, é porque ele também precisa aprender com aquilo que você traz. Mas o outro não pode depender de você para se preencher. O outro tem que depender dele mesmo. E muitas vezes, os relacionamentos, os laços, as amizades, elas terminam justamente porque quando a gente termina de desenvolver aquilo que nos falta, que é um trabalho próprio, é um trabalho seu, aquele casal ou aquela união já cumpriu o seu papel. Muitas vezes o outro precisa passar por novas experiências, assim como você precisa passar por novas experiências. Então começa a se desconectar esse laço, começa a se desfazer esse laço. Muitas vezes nós temos aqui laços, mas também nós temos nós, né? São nós aí que são bem complicados, porque aqui existe um desequilíbrio também que a Vênus ela pode trazer apego, dependência, necessidade do outro, e é justamente o oposto disso. A energia libriana pede justamente para que a gente perceba no outro, sinta no outro, essa grande dádiva, que é a relação, que representa a troca. Eu te ensino o que eu tenho, você me ensina o que você tem, eu te dou um pouco do meu, você me dá um pouco do seu, você vai se preenchendo de um lado, eu vou me preenchendo do outro, e assim a gente vai se completando. Quando se completa, pronto, aquela missão finda. E o ideal é que cada um siga o seu caminho se assim for necessário. Agora, se estiver destinado, por exemplo, para um casal ficar junto por uma vida inteira, assim é, mas nem sempre as missões são assim. Tem muitas missões que têm um período X para se cumprir. São ciclos que iniciam e ciclos que terminam na jornada da Terra. Aqui é importante a gente trabalhar também o desequilíbrio dos apegos, dos desejos, das nossas vontades e dos caprichos que sempre acompanham a Vênus. A Vênus traz isso. Vênus é um planeta que fala dos nossos apegos, porque ela está relacionada a tudo aquilo que a gente gosta, tudo aquilo que dá prazer para a gente, a tudo aquilo que consegue apaziguar as nossas energias, as nossas emoções. O mundo dos nossos desejos, que podem ser desejos da alma quando em equilíbrio, ou os desejos do ego quando em desequilíbrio. Então essa é a beleza de quando a gente tem o Sol passando por essa linha do pessoal para o social. Eu mostrei para vocês no vídeo do céu da semana esse símbolo aqui, né, que ele é tão bonito. Esse símbolo, ele também pode ser, gente, a representação de um nascer do Sol ou de um pôr do sol, que é justamente a sombra e a luz. É o início da sombra e o início da luz, que aí a gente vem para cá, para essa imagem que eu trouxe para vocês aqui, tão bonita, que eu quero explorar um pouquinho com vocês aqui. Bom, primeiro vamos entender o que é o equinócio. O equinócio, ele representa noites iguais. Então aqui eu trouxe para vocês essa imagem, aqui a gente tem um lindo sol e uma linda lua representando o dia e a noite. E vocês veem que eles estão aí divididos igualmente em uma balança libriana. Então vamos colocar aqui o hemisfério norte e aqui o hemisfério sul. O equinócio é justamente quando a gente tem noites e dias iguais aqui nos dois hemisférios. Então aqui eu vou colocar o hemisfério sul e aqui eu vou colocar o hemisfério norte. O que vai acontecer a partir de agora? O Sol ele chegou justamente nesse ponto de equilíbrio em que tanto o hemisfério sul quanto o hemisfério norte estão recebendo a mesma quantidade de luz e a mesma quantidade de sombra. Então, no hemisfério sul, inicia para nós aqui a primavera. Já no hemisfério norte, inicia o outono. Só que o hemisfério norte vai começar a receber mais sombra
Os dias vão ficar mais curtos a partir de agora e as noites vão ficar mais longas, e o hemisfério sul vai receber mais luz, ou seja, os dias vão ficar mais longos e as noites mais curtas. Então o que a gente tem aqui? Olha, no hemisfério sul a gente vai ter mais luz e no hemisfério norte a gente vai ter mais sombra. Então aqui nós vamos ter dias mais longos e aqui nós vamos ter noites mais longas. Então aqui nós estamos despertando e lá no hemisfério norte eles estão adormecendo. Aqui nós estamos recomeçando e lá eles estão finalizando. Então vocês podem ver por essa balança que está aqui para vocês que existe um equilíbrio, certo? Que equilíbrio é esse? É justamente o equilíbrio, porque este é o momento em que todas essas energias estão iguais. É onde existe aquele ponto que é tanto um quanto o outro. Existe uma simbiose dessas duas forças, porque elas estão atuando em equilíbrio nos dois lados. Uma outra forma de dizer isso é que tanto a luz quanto a sombra aqui não está mais nem para um e nem para outro. Estamos iguais. Todos nós já passamos pela luz e todos nós já passamos pelas sombras. E aí? Como que você vai lidar? Como é que você vai harmonizar? Como é que você vai equilibrar tanto os seus momentos de luz quanto os seus momentos de sombra nesse dia 22 de setembro de 2024, às 9 horas e 43 minutos? É o momento exato que nós estaremos iguais, com o mesmo entendimento de luz e com o mesmo entendimento de sombra, com a mesma capacidade de equilibrar a luz e a sombra dentro de nós. Por isso que esse momento, esse dia 22, ele é muito importante para que a gente encontre o nosso tal, o caminho do meio. Aonde está o seu tal? É nesse tal que a gente encontra a paz, que é mais um tema libriano. É aonde a gente deixa de brigar com o outro, de degladiar com o outro para se mostrar mais forte, numa necessidade de disputa, ou para satisfazer os desejos do ego. Isso tudo meio que acaba. Existe a possibilidade da gente encontrar essa harmonia e essa paz dentro da gente. E também entender, porque é o elemento ar aqui. Nós estamos trabalhando no elemento ar, e o elemento ar é mente, é conhecimento, é adquirir experiências pelas relações com os outros ao nosso redor. E os outros estão sempre nos ensinando. Ninguém aprende sozinho. Nós precisamos dos outros para aprender. E esse momento é o momento que a gente pode entender o que a gente pode aprender com os outros e o que os outros podem aprender com a gente. Qual é o seu valor? E qual é o valor do outro? E como que você e o outro, unindo essa força do ar, que o ar está em tudo, e em todo lugar, para todos, a todo momento, quando a gente une esse elemento ar, o que a gente aspira como aprendizado, como vivência? É isso. Olhe para o mundo ao seu redor, olhe para as pessoas ao seu redor, perceba aquilo que você está atraindo. Se você vem atraindo coisas que você realmente não gosta, como é que está a sua Vênus aí? Como é que está a sua emoção de lua? Como é que estão os seus pensamentos aí? Como é que estão as suas atitudes? São os planetas pessoais, gente. Como é que você está se expressando nesse momento para o mundo? O que é que você está criando para si? Através dos seus desejos, através dos seus pensamentos, através das suas ações e através das suas emoções. O que você está criando para si pelo Sol em Libra, que você está atraindo justamente aquilo que você não quer. Se você está atraindo o que você não quer para a sua vida, é porque você está em desequilíbrio. Ou você está vivendo muito um lado da balança, ou você está vivendo muito o outro lado da balança. Tem muita coisa aqui e pouca coisa aqui. Algo precisa ser ajustado. E é justamente nessa temporada, e principalmente no início dela, que é quando o Sol ele alcança esse portalzinho, que a gente consegue ter clareza para entender aonde que está o desequilíbrio. Eu vou limpar aqui a tela para trazer para vocês algumas informações que eu trouxe. Eu trouxe alguns pontos para vocês aqui, para a gente poder refletir um pouquinho mais sobre esse momento. O primeiro ponto que eu trago para vocês aqui é que é tempo de colheita e recomeços. Qual é a colheita aqui? É justamente a colheita da experiência pessoal que você teve, de como que você vem trabalhando a si mesmo. Lembrando que o nó do norte, ele está no signo de Áries e ele está falando muito para gente. O quão importante está sendo esse momento para que a gente tenha autonomia,
para que a gente pegue as rédeas da nossa própria vida, para que a gente entenda o que a gente quer, qual a direção que a gente quer ir. E o nó do sul no signo de Libra, ele está dizendo, olha, aonde você está tendo apego, dependência demais, aonde você está se moldando para caber no mundo do outro, você está negando a si mesmo, esquecendo de si para agradar o outro, você está fazendo alguma coisa no seu mundo particular, no seu poder de criação, você está deixando de criar para, por exemplo, caber aqui no mundo de Aquário, para fazer parte de grupos, para ser aceito, para ser amado, para ser reconhecido. Então, é um momento que é muito importante a gente perceber o que a gente colheu de experiências e como que a gente vai começar, que é o recomeço aqui, a equilibrar isso. Então é o equilíbrio. Aí o segundo ponto que eu trago aqui, equilíbrio de luz e sombra. Passamos por elas, tanto pela luz quanto pela sombra, pelo céu e pelo inferno. Agora é aprender a ajustar estas forças opostas dentro da gente. Esse é o momento de equilibrar luz e sombra dentro da gente. Quando o Sol entra em Áries, gente, é aquela energia de início, sabe? É aquela energia que, caramba, vamos começar a agir para trazer a luz que falta em mim ou para me reconciliar com a sombra que está em mim, entende? Quando chega aqui, depois que a gente passou por essa jornada aí de meio ano astrológico, é justamente ali que a gente faz a análise e percebe, caramba, peraí, o que precisa florescer em mim, que é a primavera, e o que precisa morrer em mim, que é o outono. Aí o outro ponto que eu trouxe para vocês é a habilidade de ser bom para todos e para si mesmo. Esse momento do Sol, do nosso planeta, alcançando esse equinócio, é justamente quando o Sol faz oposição ao signo de Áries. Então vem uma força libriana, mas ao mesmo tempo o oposto também recebe essa força, porque é a força oposta. A física quântica fala sobre isso. Se um ponto aqui ele é ativado, o outro ponto lá do outro lado também vai ser. Quando a gente fala de frio aqui e o outro extremo é calor, tudo que acontece nesse raio aqui está afetando tanto um lado quanto o outro, porque frio e calor fazem parte de uma mesma energia, de uma mesma linha, entende? Então, ao mesmo tempo que a gente vai começar a sentir essa necessidade de reconciliar, de se reconectar, de estreitar laços, de socializar, ao mesmo tempo que a gente está fazendo isso, a gente está fazendo para aprimorar o nosso próprio ser. É o eu junto com o outro. Então, é aquela habilidade de ser bom para todos e também para si mesmo. São as suas experiências que serão úteis para os outros e os outros que têm experiências que vão te enriquecer. E aqui é si, né? Não é sim. Então, isso é muito bacana. Aí, o outro ponto que eu trouxe para vocês, obviamente, é a busca do equilíbrio. E esse ponto que eu trouxe para vocês é para reafirmar. Se você está em conflito, se você está em desarmonia, se você está brigado com alguém, se você está sem falar com alguém, se você está travando guerras e batalhas por aí, esse é o momento de você tentar apaziguar ou reconciliar ou ajustar. Agora, existe um outro ponto da energia de Libra que fala também da justiça. É importante a gente entender, aqui nós também temos o retorno de alguma coisa, porque aquilo que se faz pela energia ariana e marciana se paga pela energia libriana e venusiana. Aqui é ação, Marte é o planeta da ação, Vênus é o planeta dos valores, do dinheiro. Então aquilo que se faz, de alguma forma, tem retorno, se paga. Então a energia libriana, ela trabalha a justiça, ela trabalha em harmonia com Sagitário, que são as leis. É aqui que é feito os tratados. Libra, ele elabora os tratados, buscando as referências nas leis, e Saturno, de Capricórnio, é quem vem cobrar, é quem traz a fatura. Então, quando o Sol entra em Libra, também é a hora dos ajustes e do equilíbrio dos nossos karmas e também dos nossos dharmas. Então isso está aqui também, tá bom? Só para que vocês possam entender. Um outro ponto é um momento de harmonia, ponderação, paz e ajustes. Como eu já falei isso bastante para vocês. O outro ponto que eu já mencionei é a força do elemento ar. É justamente essa troca, esse momento de trocar experiências, ideias, de conversar, de socializar, de se relacionar com os outros.
É o momento do elemento ar. E sempre que a gente fala do elemento ar, nós estamos falando de aprendizado, de adquirir conhecimento, troca de ideias. Isso é muito bonito. Então aqui tem um outro ponto que é tempo de socializar. E é claro que é hora do amor, da parceria, do companheirismo, do compromisso, dos combinados, dos laços, das alianças e das negociações librianas. Tudo isso está no balaio. É aquilo, o amor está no ar. Mas também é hora de declarar aos seus inimigos. Quando algo finda, tudo pode acabar em paz na energia libriana. Mas também as pessoas aqui podem declarar os seus desgostos, as suas frustrações, as suas raivas, tudo aquilo que está frustrado no início da jornada em Áries, vem para cá como forma de declaração de inimizade. E é onde a balança de Libra, a justiça e as leis de Sagitário e Saturno entram em jogo. Só que esse ano, gente, como a gente está com o nó do sul no signo de Libra, tem muita coisa que vai precisar finalizar, muita coisa que vai precisar chegar a um acordo daquilo que se precisa soltar e daquilo que precisa ser mantido, daquilo que dá para harmonizar e aquilo que não tem mais jeito. E isso está dentro da nossa consciência, da nossa capacidade de interpretação daquilo que a gente está atraindo, do poder magnético que existe em tudo aquilo que a gente está atraindo. Se você está atraindo o que você não quer, é porque algo precisa ser harmonizado, equilibrado dentro de você. Então é hora de você buscar o amor, boas parcerias, pessoas que são super companheiras, pessoas que têm compromisso com vocês, pessoas que sabem fazer combinados, que sabem dar laços e não nós, que sabem fazer alianças e bons negócios. Se você não está tendo amor, parceria, companheirismo, compromissos, combinados, laços, alianças e negócios legais na sua vida, é porque algo precisa ser harmonizado aqui. É simples assim. E aí, como é que você vai começar nessa parte social do mapa a trabalhar essas questões dentro da sua vida? Como é que você vai ponderar, ajustar para trazer a paz e a harmonia para si mesmo? Aí o outro ponto que eu trouxe para vocês é a busca do bom senso. Esse é o momento de buscar o bom senso dentro da sua vida e que talvez as outras pessoas, lá no mundo individual delas, também olhem para a gente e começam a ter o bom senso de chegar e falar assim, nossa, eu estou empacando a sua vida, nossa, eu estou sendo um peso aí na sua história. E aí esse bom senso é quando de repente a gente ouve da outra pessoa que ela não quer mais estar ali, que ela está te liberando, te libertando, que ela está dizendo tchau. E é aí que a gente tem que ter o equilíbrio aqui para entender o bom senso do outro. Assim, quando você alcança o seu bom senso, você quer que a outra pessoa entenda esse esclarecimento das coisas que você está tendo. É um momento de temperar a vida, de encontrar e rebalancear os temperos da sua vida, que é o que está aqui no último ponto. É tempo de ter prudência e temperança. E o que é ter prudência e temperança? Primeiro, é saber dosar as coisas. É evitar ser tanto 8 e tanto 80 e ter prudência ao lidar com o mundo do outro. A prudência aí é ter diplomacia, simpatia, respeito, ser mais político, ser mais polido, mais educado. É esse tipo de prudência que essa energia libriana está pedindo para a gente. Vamos ser mais cuidadosos com os outros, com o mundo dos outros, com o sentimento dos outros, com a cabeça dos outros. Então, se de repente você está sendo muito agredido ou agredida, principalmente com a quadratura de Vênus e Plutão que está aí nesse mapa do ingresso do Sol no signo de Libra, esse é o momento para você ver se eu estou sendo agredida ou agredido, se as pessoas estão sendo bélicas, tóxicas ao meu redor, será que os meus pensamentos não estão sendo tóxicos para mim mesma? Ou será que eu não estou tendo pensamentos tóxicos em relação a outras pessoas? Será que eu não estou agredindo pessoas e eu não estou percebendo? Às vezes pela fala, às vezes até pelos pensamentos mesmo. De repente você que está ali pensando, xingando um monte de gente na sua cabeça, reclamando de um monte de coisa que é Mercúrio
Mercúrio aqui no signo de Virgem, fazendo quadratura para Júpiter no signo de Gêmeos. Então a cabeça ali está um tempão, há anos, quem sabe, discutindo, criando intrigas sobre um monte de coisa. De repente você está com marimbondo na ponta da língua para jogar ferrão em todo mundo, mas quando você vai lá para o seu relacionamento, o que acontece? A pessoa que está com você, de repente, está tendo a mesma atitude que você está tendo com outras pessoas. Tudo é ressonância, gente, tudo é vibração. Se nós vibramos em uma frequência, você pode ter certeza que do outro lado vai ter algo parecido. E aí é hora de temperar a vida. É hora de colocar um pouquinho de sal aonde está faltando sal, colocar um pouquinho de pimenta onde está muito sem graça. Ou seja, é hora de ajustar as coisas. E é isso que esse momento está nos pedindo. É claro que esse mapa ele está com vários pontos delicados. Nós temos aqui no mapa um trígono lindíssimo de Lua para o Sol em elemento ar, o que traz para a gente nesse equinócio que tem aí uma durabilidade de 3 meses, um momento muito aberto, de muita comunicação, de muito entendimento, de muita conversa, de muitas negociações. Então isso aqui está muito favorável. Mas ao mesmo tempo a gente está tendo a quadratura de Mercúrio e Júpiter aqui. Se a gente não souber equilibrar essa energia libriana, aqui a gente pode falar muita besteira, a gente pode ser muito enganado, ou enganar os outros, a gente pode ficar altamente crítico, trazer problemas, ou seja, é justamente o oposto de Libra, é desequilibrar tudo, colocar sal demais nessa temperança que nós estamos fazendo. Às vezes colocar pimenta demais, a gente fica muito apimentado, fica muito amargo. E isso aqui, se a gente não tomar cuidado, a gente pode desencadear para esse lugarzinho aqui meio complicado. Um outro ponto bacana que a gente está tendo é Marte conversando com Saturno de forma harmônica. Isso aqui indica a possibilidade de amadurecimento emocional, de entendimento do passado, de compreensão dos karmas e dharmas e também da desconexão. É aquela facilidade de deixar ir, porque a gente vai entender alguns processos, algumas finalizações. E talvez a gente consiga agir de forma bem decidida para aquilo que a gente quer finalizar. Então isso é bacana. E é claro que nós temos aí a quadratura de Vênus e Plutão, que é uma quadratura tensa, mas também muito transformadora. É um processo muito bonito se a gente souber trabalhar essa energia aqui, porque é uma forma de se empoderar quando a gente enxerga e tem um esclarecimento daquilo que não está legal, quando a gente percebe que a gente só está atraindo aquilo que a gente não gosta, e aí isso aqui, com todo esse esclarecimento, é um empoderamento. Primeiro, para que você perceba onde estão essas toxinas nas suas relações, e como superar, para colocar um fim nesses assuntos. Mas aqui, para quem não conseguir entender como temperar a vida, como ajustar, como equilibrar as coisas na sua própria vida, quando a pessoa não entende que o poder está dentro dela, que as mudanças precisam acontecer dentro delas e não fora delas, aí ela vai continuar atraindo mais e mais pessoas tóxicas, situações tóxicas, pessoas controladoras, ditadoras, manipuladoras, controladoras. Aí pronto, aqui vira essa caca. E um outro aspecto que nós temos também é, de certa forma, o Sol fazendo uma oposição a Netuno. Netuno, nessa energia com o Sol em Libra, é um aspecto interessante porque ele pode mostrar pra gente aonde que estão as nossas ilusões. É aquele amor idealizado, aquela relação perfeita que não existe, linda, harmônica, pacífica, onde tudo dá certo. E quando a gente vai conviver realmente, se relacionar realmente, a gente sabe que não existe isso. Não existe relação perfeita e super equilibrada e super apaziguada. Sempre vão ter momentos de discussões, mas tudo com equilíbrio. Então, muitas vezes a gente idealiza uma relação cor-de-rosa para a gente e essa oposição pode ser que seja justamente para acordar você desse sonho, dessa ilusão. E esse aspecto também ele é muito bacana com Netuno aqui, para a sua relação com você mesmo, para a relação com o seu mundo, com o seu templo interior, com a sua energia, com a sua vibração, com o seu campo vibracional.
com o que você atrai para si. É um outro poder de magnetismo poderosíssimo aí. E aqui nós estamos falando do Sol. Então, equilibre dentro de você o seu templo, a relação que você tem com você mesmo. Porque a relação que você tem com você mesmo reflete na sua relação com os outros. E isso pode ser um grande entendimento e um baita equilíbrio aqui. E aí, só para quem quiser ver por um mapa aqui, para os brasileiros, a gente vai ter o ascendente em Sagitário, o meio do céu em Leão, e a lua, que é muito importante também. Então é fogo com fogo e ar. Imagina esse céu para os brasileiros. É um momento de expansão, de conexões, de relações, de valorização, de troca, de muita conversa, de ajustar e equilibrar as suas amizades, os seus grupos, as suas relações. Gente, os brasileiros estão em um momento bem mágico aí para os próximos 3 meses, tá bom? Mas é claro que nós vamos ter o eclipse solar acontecendo no dia 2 de outubro, no signo de Libra. E aí esse é um outro assunto que pode deixar que eu vou fazer o vídeo para vocês, tá bom? Que é a alunação libriana. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo especial sobre esse equinócio de setembro. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado a esclarecer algumas coisas, clareado algumas coisas. E da mesma forma que eu estou passando esse conhecimento e compartilhando com vocês, deixem aqui o comentário de vocês embaixo, compartilhem um pouco da história, da experiência de vocês, porque é justamente isso, esse é o momento de troca. De repente, aquilo que você está experienciando é justamente aquilo que o outro precisa ouvir ou ler aqui embaixo, para poder se inspirar, para poder aprender, para poder se sentir acolhido, perceber que aquela pessoa não está sozinha, passando por aquela situação sozinha. Esse é o momento de troca. Então, aproveitem o espaço aí embaixo para que vocês possam também comentar um pouco, contar um pouco a história de vocês, tá bom? Lembrando, se vocês gostaram do vídeo, de deixar o joinha, que vocês já sabem, ajuda muito, muito, muito o canal, de compartilhar esse vídeo com as pessoas que vocês sabem que gostam desses assuntos e quem sabe até convidar as pessoas a virem conhecer o Encontros Astrológicos. Lembre-se de se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, e eu estou deixando aí ao lado os vídeos de referência para vocês. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, tá vendo esse rostinho aí? É só clicar nele que você se inscreve e começa a fazer parte desses encontros que nós temos todas as semanas. E lembre-se de acionar o sininho aí embaixo, combinado? Um beijo grande para todos e nos vemos nos próximos encontros astrológicos. Até lá. Tchau, tchau.